Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42, verso 10. A sugestão de Satanás foi que Jó era egoísta em sua devoção, que ele considerava a honestidade a melhor política e por causa disso era honesto. Que a devoção era um ganho e, portanto, por esta razão ele era zeloso. Não o cercaste com sebe a ele e sua casa e a tudo que tem? Jó 1:10, disse o antigo acusador dos irmãos. O diabo geralmente faz uma de duas coisas. Às vezes, ele diz aos justos que não há recompensa por sua santidade. E então eles dizem: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, como está no Salmo 73:13. Ou então, ele diz que eles só obedecem ao Senhor porque têm um olhar egoísta para a recompensa. Agora, seria uma calamidade se o diabo pudesse acusar o Senhor de retribuir seus servos injustamente. Seria uma catástrofe se o demônio pudesse dizer: lá está Jó, homem íntegro e reto, mas não puseste nenhuma cerca ao redor dele e nem lhe deste recompensa alguma. Isso teria sido uma acusação contra a bondade e a justiça de Deus. No entanto, como o diabo não pode dizer isso, ele segue o outro caminho e diz: puseste uma cerca ao redor dele e de tudo que ele tem. Ele te serve com interesse e por honras. Ele tem um motivo egoísta em sua integridade. Com a permissão de Deus, a questão foi colocada à prova. O diabo havia dito: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 1:11. Mas Jó não fez tal coisa. No ápice de sua dor, ele disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Às vezes, Deus coloca seus servos em provas assim, para que possa testá-los, para que o próprio Satanás saiba quão sinceros a graça de Deus os tornou, e para que o mundo veja como eles podem lidar com este homem. Bons engenheiros, quando constroem uma ponte, ficam contentes por ver um trem pesado e enorme passando por cima dela. Você se lembra de quando o Palácio de Cristal foi construído para receber a primeira grande exposição? Eles fizeram regimentos de soldados marcharem com passos firmes sobre as vigas, para que pudessem ter certeza de que estas seriam fortes o suficiente para suportar qualquer multidão, visto que a marcha regular de soldados bem disciplinados é um teste mais pesado para uma construção do que qualquer outra coisa. Portanto, nosso sábio e prudente Pai permite, às vezes, que uma tropa de infortúnios marche sobre o alicerce do seu povo, para permitir que todos os homens vejam que a graça de Deus pode sustentar toda a pressão e carga possíveis. Tenho certeza de que, se algum de vocês tivesse inventado algum acessório que requer força, ficaria feliz em testá-lo e em ver o resultado do teste bem-sucedido, amplamente divulgado, até mesmo no exterior. O fabricante de armas de fogo não se opõe a que, numa casa de provas, uma bala seja disparada do cano da espingarda com uma pressão muito maior a que normalmente será submetida, pois ele sabe que ela suportará a prova. Faça o seu pior ou o seu melhor, é uma boa arma, então faça o que quiser. É isso que um fabricante de um artigo genuíno está acostumado a falar, e o Senhor parece dizer o mesmo a respeito do seu povo. Minha graça sobre eles é poderosa e completa. Teste-a, Satanás. Teste-a, mundo. Teste-a por meio do luto, perdas e repreensões. Minha graça suportará todas as provações. E quando essa graça for provada e conseguir suportar tudo, então o Senhor transformará o cativeiro do seu povo, pois a provação terminou. Muito provavelmente havia no caráter de Jó alguma falha da qual ele seria purificado por meio da sua provação.
Se ele cometeu algum erro, provavelmente foi por ter um conceito um tanto elevado de si mesmo e uma conduta severa para com os outros. Um pouco do espírito de um irmão mais idoso, talvez, tenha entrado nele. Um discurso amargo emanou de Jó quando seus molestos consoladores começaram a provocá-lo. Garanto que isso não foi nem a 100ª parte do tanto que eu ou talvez você diríamos, mas ainda assim, nada teria sido externado se não estivesse em seu interior. Devia estar nele, senão toda a provocação do mundo não o levaria a externalizar. E o Senhor pretendia, por meio dessas provações, levar Jó a ter uma visão de si mesmo de outro ponto de vista e descobrir imperfeições em seu caráter que ele jamais perceberia se não tivesse passado por tal provação. Quando, por intermédio da luz da provação e da luz ainda maior da presença gloriosa de Deus, Jó se viu revelado. Ele se abominou no pó e nas cinzas. Provavelmente, Jó não houvera se humilhado nos últimos tempos, mas ele o fez então. E agora, se qualquer tipo de egoísmo espreitava nele, foi posto de lado, pois Jó começou a orar por seus amigos cruéis. Seria necessária muita graça para levar alguém a orar por amigos como os de Jó. Interceder em favor de amigos verdadeiros é algo natural para nós, assim espero. Porém, orar por aquele Bildade e pelos outros dois, depois das coisas abomináveis que falaram e insinuaram, isso demonstrou que havia uma exuberância de doçura e luz no caráter de Jó e graça abundante na essência de sua alma. Do contrário, ele dificilmente teria intercedido por esses homens vis que pisotearam um amigo abatido. Agora perceba, eis que Jó descobriu sua falta e a eliminou. E o grande ancião se ajoelhou para orar pelos homens que o chamavam de hipócrita, para orar por homens que o feriram até a alma. Ele implora a Deus que olhe com misericórdia para os homens que não tiveram misericórdia dele, mas haviam empilhado impiedosamente todos os tipos de rótulos sobre ele, afligindo-o em seus pontos mais sensíveis, justamente quando eles deveriam ter se compadecido dele. A miséria de Jó, por si só, deveria ter calado seus amigos, mas parece que essa miséria os incitou a dizer as coisas mais cruéis que poderiam ter sido concebidas, e eram ainda mais cruéis porque eram imerecidas. Todavia, agora Jó ora por seus amigos. Você percebe que a aprovação havia alcançado seu objetivo. Ela tornou-se evidentemente abençoadora para Jó e provou que Satanás era mentiroso. Agora o fogo da aprovação se apaga e, como metal precioso, o patriarca sai da fornalha mais reluzente do que nunca. Caros amigos, o momento em que Deus pode transformar seu cativeiro pode não ser o mesmo em que ele transformou o de Jó, pois o seu pode ser de caráter diferente. Tentarei explicar brevemente quando acho que Deus pode transformar sua aprovação. Às vezes, ele o faz quando a aprovação revela um pecado específico seu. Você tem colocado o dedo em diversas falhas, mas ainda não tocou o ponto em que seu maior mal está concentrado. Deus agora o ajudará a conhecer melhor a si mesmo. Quando estiver na fornalha, você começará a examinar a si mesmo e clamará: faze-me saber porque contendes comigo, como está em Jó 10:2. Você descobrirá 3 ou 4 coisas, talvez, em que esteja falhando, e se comprometerá com o Senhor dizendo: dê-me graça, bom Senhor, para afastar essas coisas mais. Sim, mas você ainda não chegou ao ponto desejado, e somente uma aprovação maior o guiará até ele. A ira do Senhor fumega contra a sua casa, não por este ou aquele mal, mas por outro, e você precisa instaurar outra busca, pois os ídolos podem estar escondidos debaixo do assento em que está sentada uma querida Raquel. O mal em sua alma pode estar exatamente no ponto em que você pensa que está mais bem protegido contra a tentação. Portanto, sonde-se e examine a si mesmo, querido irmão, pois quando o pecado for descoberto e o Acã for apedrejado, então o vale de Acor será uma porta de esperança, e você subirá para a vitória, e o Senhor irá com você. Talvez também seu momento decisivo seja quando seu espírito estiver quebrantado. Somos, por natureza, como cavalos indomados, ou, para usar uma comparação bíblica, somos como novilho ainda não domado, como está em Jeremias 31:18.
Bem, o cavalo tem que passar por certos processos no adestramento, até que finalmente seja declarado como completamente domado. E nós precisamos de treinamento semelhante. Receio que você e eu ainda não estamos completamente domados. Seguimos muito alegremente e nos submetemos ao comando em certos tipos de serviço. Mas se fôssemos chamados para outros tipos de trabalho ou expostos ao sofrimento, necessitaríamos de rédeas sobre nós, bem como freios e bridões em nossas bocas. Então, descobriremos que nosso espírito não foi perfeitamente quebrantado. É preciso muito tempo de dor e enfermidade para trazer alguns ao pó da completa submissão à vontade divina. Há ainda outras coisas que fazem com que alguns se posicionem contra Deus. Para estes, é verdadeiro o provérbio: ainda que pises o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Provérbios 27 e 22. Temos sido triturados nesse grau e pilão, dia após dia, semana após semana, e ainda assim permanecemos tolos. Quando nossa alma disser com alegria: não seja o que eu quero, mas o que o Senhor deseja, nosso cativeiro estará a um passo do fim, ou até mesmo terminado. Enquanto protestamos: não deveria ser assim, eu não quero passar por isso, lutamos e nos rebelamos. É como se estivéssemos chutando espinhos, ferindo nosso próprio pé toda vez que o chutamos. Mas quando desistirmos de toda essa luta e dissermos: Senhor, entrego esta causa inteiramente a Ti, seja feita a Tua vontade, então a prova cessará, pois não haverá mais necessidade dela. Dessa forma, chega-se ao ápice e ao ponto decisivo de toda a aflição. O nosso Getsêmani termina quando, como o Senhor Jesus, clamamos: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres, em Mateus 26, 39. Às vezes, e novamente advirto, a aprovação pode cessar quando você tiver aprendido a lição que ela pretendia lhe ensinar, em relação a alguma verdade do Evangelho. Acho que algumas vezes eu disse que muitas verdades do Evangelho são como cartas escritas com uma tinta invisível. Se você já teve uma carta escrita com essa tinta intencionalmente preparada, quando você olha para ela, não consegue ver absolutamente nada. É ilegível. A coisa certa a fazer é segurar a escrita contra o fogo. À medida que ela aquece na chama, o ácido da tinta revela a escrita e as letras surgem diante dos seus olhos. Muitas das promessas de Deus precisam ser colocadas diante do fogo abrasador da adversidade e das aflições pessoais. E então lemos o precioso segredo do consolo do Espírito. Você não consegue ver as estrelas durante o dia na superfície da terra. Porém, se você descer em um poço, você consegue. E quando você desce no poço profundo da aflição, muitas vezes acontece de você ver uma beleza e um brilho na promessa que ninguém mais pode ver. E quando o Senhor o colocar em uma determinada posição, na qual você pode ver a glória da sua graça, como você nunca poderia ter visto em qualquer outro lugar, então Ele dirá: basta, ensinei a lição ao meu filho, eu o restaurarei. Penso também que, para alguns de nós, Deus permite que lutas nos sobrevenham até que tenhamos um espírito compassivo. Eu não deveria me contentar em ter vivido 40 anos neste mundo sem nunca ter sofrido com uma doença. Você diz, isso teria sido muito desejável. Eu garanto que pode parecer que sim. Quando conheci um homem que nunca havia sentido dor, sofrimento ou doença em sua vida, costumava invejá-lo, mas agora não mais, pois tenho plena confiança de que ele não é um vitorioso devido à sua monótona experiência. Como pode um homem simpatizar com problemas que nunca conheceu? Como ele pode ser terno de coração se ele mesmo nunca foi tocado pela enfermidade? Se alguém deseja ser um consolador para os outros, ele deve conhecer as tristezas e as doenças dos outros na mesma medida. Isso foi fundamental para nosso Senhor, e certamente o que era essencial para Ele é necessário para aqueles que são pastores de outros, como Ele foi. Bem, pode ser que, por natureza, alguns de nós não sejamos muito compassivos. Eu não acho que Jó fosse. É possível que, embora ele fosse gentil e generoso com os pobres, ainda assim era um tanto severo, mas suas tribulações
lhe ensinaram com paixão. E talvez o Senhor pode enviar-lhe adversidades até que você se torne mais brando de coração, para que então você seja uma pessoa que aconselha os cansados no momento oportuno. Ao sentar-se ao lado da cama de um enfermo, você será capaz de dizer: eu conheço todos os sentimentos e meandros de um homem doente, pois eu também experimentei o sofrimento. Quando Deus tiver operado isso em você, Ele estará prestes a restaurá-lo. No caso de Jó, o Senhor transformou seu cativeiro quando ele orou por seus amigos. Orar em favor de nós mesmos é abençoador, mas para o Filho de Deus é um exercício maior tornar-se um intercessor e orar pelos outros. A oração por nós mesmos, por melhor que seja, tem um toque de egoísmo, mas a oração pelos outros elimina tal ingrediente. Aqui está o amor que Deus, o Espírito Santo, tem prazer em fomentar no coração, quando as orações de um homem são feitas pelos outros. E que forma cristã de oração é quando você está orando por aqueles que o maltrataram e o acusaram de forma maldosa. Assim você imita seu mestre. A orar por vocês mesmos são como aqueles por quem Jesus morreu. Contudo, a orar por seus inimigos, vocês agem como o próprio Jesus crucificado agiu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, como está em Lucas 23:34. Essa oração contém mais do céu do que as canções dos serafins. E sua oração, quando oferecida por aqueles que o trataram mal, é de certa forma semelhante à oração agonizante do seu Senhor. Jó teve permissão para fazer uma nobre vingança. Tenho certeza de que era a única coisa que desejava, quando ele mesmo se tornou o meio de trazê-los de volta para Deus. Deus não os ouviria, disse ele, pois haviam falado de forma tão injusta do seu servo Jó, e agora Jó é designado para ser o mediador ou o intercessor em favor deles. Assim, o desprezo derramado sobre o patriarca foi transformado em honra. Se o Senhor tão somente salvar a alma do opositor por meio de sua oração, esta será uma maneira esplêndida de retribuir discursos amargos. Se muitas insinuações rudes foram lançadas e palavras perversas foram ditas, se você puder orar por aqueles que usaram tais palavras, e Deus ouvir você e levá-los a Jesus, será um triunfo que um anjo poderia invejar. Meu irmão, nunca use outra arma de retaliação que não seja a arma do amor. Não se vingue de forma alguma proferindo qualquer coisa parecida com uma maldição ou o desejo que qualquer dano chegue ao seu pior adversário. Mas na medida em que ele amaldiçoar você, inunde-o de bênçãos. Amontoe as brasas vivas de seus desejos sinceros e de suas orações fervorosas sobre a cabeça de seu inimigo. E se o Senhor lhe usar para trazê-lo à salvação, ele será exaltado, e você terá felicidade entre os filhos dos homens. Talvez alguns de vocês estejam com problemas agora, porque não podem ser levados a orar sinceramente por seus inimigos. É uma falha grave quando os cristãos nutrem ressentimentos. É sempre um triste sinal quando confessam: eu não poderia orar de todo o coração por fulano de tal. Eu não gostaria de viver uma hora em inimizade com qualquer pessoa, seja ela quem for, e acredito que nem qualquer cristão deveria. Você deve compreender que, por mais traiçoeira, desonrosa, injusta e detestável que a conduta do seu inimigo possa ter sido com você, ainda assim deveria ser perdoada, totalmente perdoada em seu coração, e tanto quanto possível esquecida. Se for lembrada, que seja com pesar por aquilo ter acontecido, embora sem ressentimento para com a pessoa que cometeu o erro. Quando chegarmos a tal ponto, é mais provável que o Senhor sorria para nós e transforme nosso cativeiro. A última palavra que tenho a dizer, e o terceiro ponto, é que, com Deus, os crentes jamais serão derrotados. Deus, na aprovação enviada, tirou de Jó tudo o que ele tinha, mas no final devolveu o dobro do que antes possuía. O dobro de camelos e bois e o dobro de tudo, até mesmo de filhos. Eu ouvi um comentário muito doce sobre os filhos outro dia, pois alguém disse: sim, Deus deu a ele o dobro de filhos, porque sua primeira família ainda era dele. Eles não estavam perdidos, apenas partiram primeiro. Portanto, o Senhor deseja que seu povo
conte seus filhos que foram para o céu e considere que eles ainda pertencem à família, como a criança fez no lindo poema de Wordsworth, Mestre, somos 7. E então Jó poderia dizer a respeito de seus filhos e filhas, bem como de todas as outras posses, que ele tinha o dobro do que tinha antes. É verdade que a primeira família se fora, mas ele orou por eles nos dias de seus banquetes, reuniu-os e ofereceu sacrifícios, e, portanto, tinha boas esperanças a respeito deles, e os considerava ainda seus. Caro irmão, você que está sendo provado, o Senhor pode restaurar o dobro das coisas temporais, se Ele desejar. Se Ele pode tirar, pode certamente dar, e sem demora. Certamente, Ele pode fazer isso nas coisas espirituais. E se Ele tira as temporais e concede as espirituais, ganhamos muitíssimo. Se um homem tirasse minha prata e me desse em troca o dobro do peso em ouro, eu não ficaria agradecido? E se da mesma forma o Senhor tirar os bens temporais e nos der os espirituais, Ele nos concede 100 vezes mais do que tira. Queridos irmãos, vocês nunca perderão nada por causa do que sofrem por Deus. Se pelo amor de Cristo você for perseguido, receberá nesta vida a sua recompensa. Mas se não, regozije-se e alegre-se, pois grande é o seu galardão no céu. Você não perderá nada por Deus o estar afligindo. Você aparentará por um tempo ter perdido, porém jamais terá de fato perdido no final. Quando você chegar ao céu, verá que foi um ganhador inestimável com todas as perdas que sofreu. Por acaso, você perderá alguma coisa que entregou a Deus? Nunca. Pode acreditar, Ele não será devedor de ninguém. Não habita na terra ou no céu alguém que seja credor do Altíssimo. O melhor investimento que um homem faz é aquele que lhe dá ao Senhor por um motivo correto. Nada se perde do que é oferecido à causa de Deus. Quebrar o vaso de alabastro do precioso perfume não foi um desperdício. E quem entrega ao Senhor tudo o que possui, terá feito uso prudente de seus bens. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Provérbios 19, 17. E aquele que dá à igreja do Senhor e ao próprio Senhor, acumula seu tesouro no céu, onde será seu para sempre. Amados, nós servimos a um bom mestre, e se ele decidir nos provar um pouco, suportaremos nossa aprovação com alegria, pois Deus em breve transformará nosso cativeiro. Para encerrar, poderia presumir que esse assunto tem a ver com todos vocês, mas não é o caso, certamente não. Alguns de vocês não enfrentaram cativeiro algum, mas vocês têm um cativeiro terrível por vir, e não há esperança de que Deus algum dia transformará esse cativeiro quando vocês entrarem nele. Sem Deus, sem Cristo, estranhos da comunidade de Israel, vocês estão em cativeiro até agora, e logo virá sobre vocês um cativeiro que nunca terá fim. Vocês não podem orar por seus amigos, visto que nunca oraram por si mesmos. Deus não os ouviria se orassem pelos outros, pois em primeiro lugar, vocês devem se reconciliar com Ele pela morte de seu Filho. Oh, se vocês se importassem com essas coisas e olhassem somente para Jesus Cristo e para a sua salvação. Se vocês fizessem isso, Ele os aceitaria, já que prometeu não rejeitar ninguém que fosse a Ele. E então, pensem nisto. Se está tudo certo entre Deus e sua alma, vocês não precisam temer o que lhes acontecerá no futuro. Pois venha doença ou saúde, venha pobreza ou riqueza, tudo está bem, tudo está seguro, tudo está certo. Vocês se colocaram nas mãos de Deus, e onde quer que Deus levante essas mãos, vocês estarão dentro dela, e portanto estão sempre seguros e sempre abençoados. Caso não estejam conscientemente felizes o tempo todo, sempre terão o direito de estar, visto que vocês são fiéis a Deus e Ele se agrada de vocês. Que Deus os abençoe e lhes dê a salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansas.
paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha